As últimas palavras definem uma vida? E saber quais foram as últimas palavras ou pensamentos de quem se ama ajuda a amenizar a saudade após a morte? Creio que está chegando o fim. Lutei e sofri muito para resistir, mas tudo tem o seu dia. Essas foram as últimas palavras anotadas por Milton Verde há 62 anos atrás, precisamente no dia 6 de novembro de 1960, naquele que ficou conhecido como o seu diário de morte e que registra o inferno enfrentado por ele e seu cunhado na selva boliviana. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e esse é o canal Vai Nessa. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre famosos que morreram em acidentes. Inclusive, foi na semana que ocorreu o acidente que, infelizmente, vitimizou a nossa amada Marília Mendonça e outros 4 ocupantes do avião que caiu quando faltavam apenas 1 minuto e meio para pousar no aeroporto de Caratinga. E quando eu fiz esse vídeo, eu disse que eu traria mais 2 vídeos sobre acidentes aéreos aqui para o canal. O outro vídeo foi sobre o avião que caiu na Amazônia e seu único ocupante, que era o piloto, sobreviveu e passou impressionantes 36 dias perdido na floresta amazônica até ele ser resgatado. E se você ainda não assistiu esses 2 outros vídeos que eu falei, depois de terminar de assistir esse aqui, vai lá assistir. E o vídeo de hoje é sobre um acidente aéreo também com um avião monomotor. E os relatos desse triste acidente foram escritos através de cartas de um dos seus tripulantes. No dia 24 de agosto de 1960, o piloto rio-pretense Milton Verde, de 26 anos, e seu cunhado Antônio Augusto Gonçalves, de 24 anos, saem de São José do Rio Preto com seu pequeno avião Cessna 140, com destino à cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Sua primeira parada foi na cidade de Fernandópolis. No dia 25, eles pousaram em Corumbá, na fronteira boliviana. No dia 29, eles saem de Corumbá rumo aí a Santa Cruz. Mas por que aí o Milton e o Augusto eles estavam fazendo essa viagem? Brasília estava no seu início e um deputado chamado Coutinho Cavalcante, que era amigo do pai do Milton, prometeu para ele um espaço para que ele colocasse lá uma empresa de táxi aéreo. Milton então vê aí uma grande oportunidade de negócios e ele sabia que lá na Bolívia se encontrava motores de aeronaves a um preço bem mais barato. Então é por esse motivo que ele pega 150 mil cruzeiros, coloca numa mala e parte aí para a Bolívia. Como o avião ele era muito pequeno, eles fazem um pouso para abastecimento no aeroporto de Corumbá e às 1h30 da tarde eles decolam levando mais 1 galão de gasolina, pois como a distância era muito grande para o monomotor fazer, eles teriam que fazer aí uma parada, um pouso para abastecimento no meio do caminho e eles iriam pousar em numa ferrovia aí já próximo a Santa Cruz. E assim, gente, estamos falando de 1960, então naquela época não existiam aerovias, navegação ela era visual, sem o auxílio aí de rádios, de GPS. A rota, ela estava traçada em um mapa, num papel, e um experiente amigo do Milton, que era piloto, disse que ele deveria ir aí seguindo essa ferrovia aí para não se perder e conseguir chegar lá. Mas aí, devido a fortes ventos e por eles não conseguirem avistar nenhuma referência, a referência era esse trilho do trem, o avião então acaba se afastando da trajetória que eles haviam planejado. Então, após aí quase 4 horas de voo sem conseguir encontrar essa tal ferrovia, eles estavam desorientados, com pouco combustível e logo já iria anoitecer. Então aí eles decidem fazer um pouso em uma pequena clareira que eles encontraram no meio daquele mar verde de árvores da densa floresta amazônica, já aí em território boliviano. O plano então seria fazer este pouso de emergência, esperar amanhecer e aí no dia seguinte abastecer com aquela gasolina que eles levaram no galão e procurar um lugar melhor aí para que eles pudessem pousar, reabastecer e retomar a viagem. O monomotor então pousa naquela segunda-feira às 5h15 da tarde. O Milton e o Augusto, eles sabiam que a situação era extremamente crítica
E eles traziam consigo somente um sanduíche e um refrigerante. Milton então pega o mapa que antes servia aí para eles fazerem a navegação e por motivos desconhecidos, ele começa a fazer anotações do que estava acontecendo e transforma aquele papel numa espécie de diário, onde ele começou a anotar todos os acontecimentos. Segunda-feira, aterrissamos nessa vargem do dia 29/8/1960. Estamos com gasolina para somente 5 minutos de voo. Há 1 hora que procuramos um lugar para descer, pois tínhamos conosco somente um galão de 20 litros de gasolina. Passamos maus momentos, pois a gasolina estava no fim e só víamos mato fechado. Avistamos essa vargem como se fosse um milagre de Deus. Descemos bem e estamos tomados de um cansaço geral. Logo escureceu. Após termos feito um reconhecimento do terreno, tínhamos 2 coisas em mente: nossa família e a possibilidade de decolarmos no dia seguinte. No dia seguinte, eles se prepararam para decolar, porém o sol ele tinha muitas raízes, galhos, e eles não conseguiram decolar. Então eles decidem esperar um pouco, esperar que os ventos ficassem um pouco mais fortes. E eles viram que assim, desse jeito o avião realmente não iria decolar. Eles precisaram então tirar tudo que tinha na aeronave e eles decidiram que somente o Milton iria estar no avião para ver se conseguia levantar voo. Milton então deixa Augusto e consegue finalmente decolar o avião. Ele voa por aí aproximadamente 23 minutos e não encontra nada, somente a floresta. E ele não tinha mais combustível para continuar, então, como ele estava com medo também de perder o lugar onde ele tinha deixado o Augusto, ele prefere voltar lá para essa clareira. Então, aí o que resta para os dois é esperar por um resgate. No dia seguinte, sem qualquer tipo de ferramenta, os dois começam aí a buscar por um riacho, mas era quase impossível andar pela mata, de desbravar aquela mata. É uma mata muito fechada, sem nenhum tipo de ferramenta, um facão, era impossível. A tentativa, ela exigia muito esforço, o que fazia com que aumentasse aí a sede deles. Milton então escreve: Não sentimos fome, mas a sede é desesperadora. Nossa única esperança é que Corumbá seja comunicada de Santa Cruz que nós não chegamos e que mandem aviões à nossa procura. Temos fé em Deus e cremos que não merecemos uma morte tão estúpida. Nossos pensamentos estão somente com nossos filhos, mulheres e pais. Dia 3 de setembro, Milton escreve: Faz 124 horas que não comemos e nem bebemos água. O que tem nos aliviado um pouco é a folha do abacaxizinho que tem um sabor azedo. Temos falado a toda hora que se sairmos dessa, em nossa casa, nunca haverá de faltar na geladeira, principalmente água, mas também todas as qualidades de refresco e com muita fartura. Já devemos ter emagrecido uns 8 quilos cada um. Nesse momento, faço um apelo. Deus, tente piedade de nós. Precisamos ver novamente nossas famílias. Eu confesso pra vocês que essa parte me deixou bem emocionada, porque a sede era tanta, né? Que o que eles conversavam, assim, entre eles, era que na casa deles nunca ia faltar bebida, nenhum tipo de bebida. Não só água, todos os tipos de bebida, eles ficavam conversando um com o outro, dizendo que nunca ia faltar na casa deles, e isso me emocionou muito. No 8º dia, tomado pelo desespero causado pela terrível sede, o Augusto pegou uma garrafa de combustível do avião, misturou um pouco com água velva, que é uma água que eles utilizavam para fazer a barba, e bebeu tudo em um só gole, aí no desespero de tentar matar a sua sede. Terça-feira, 6 de setembro de 1960. Dormimos mais ou menos. Sonhei muito com água esta noite. Estamos muito fracos e o dia de hoje promete fazer muito calor. Já tentei tomar urina, mas não foi possível. Tem um sabor de sal amargo. O Augusto se desesperou e tomou uma garrafa de gasolina como se fosse água. Passou muito mal à noite. Relatou aí o Milton nas suas anotações. No dia 7 de setembro, já se faziam aí 9 dias e 9 noites que eles não comiam e nem bebiam água. E o Milton escreve: A tarde fez muito calor. O Augusto estava delirando muito. Creio que não resistirá essa noite.
10h30. Augusto faleceu. Meu cunhado deixou-me só. Que desespero, meu Deus. Milton passaria então quase 2 meses sozinho, lutando aí contra a solidão, a fome e a sede, completamente isolado. Ele coloca então o corpo do Augusto embaixo da asa do avião e escreve um testamento. No dia seguinte, 8 de setembro, chove e Milton então bebe água da chuva e consegue armazenar aí cerca de 8 litros de água em uma lata e escreve: pena que Augusto não resistiu. Talvez se salvasse. O que farei com o corpo de Augusto, meu Deus? Ilumina-me a respeito. Não tenho nada com quem enterrá-lo. Pobre cunhado, grande amigo. Até aquele momento, nenhum órgão da aviação civil brasileira ou boliviana, ninguém tinha notado o desaparecimento do Cessna 140. Estranhando aí a falta de comunicação e a demora no retorno dos dois, no final de setembro, Manuel de Oliveira Verde, o pai do Milton, ele decidiu procurar a polícia para notificar aí o desaparecimento dos rapazes. E assim, gente, quando o Milton avisou seus familiares dessa viagem, ele disse que demoraria para voltar e que não era para eles se preocuparem. Por isso que eles demoraram tanto para perceber o desaparecimento deles. Foi aí então que, erroneamente, a família ela recebe as informações de um sargento ligado ao Departamento de Aviação Civil, que hoje é a Agência de Aviação Civil, a ANAC, de que o Cessna 140 havia pousado em Santa Cruz de la Sierra. A falsa notícia, então, fez com que a calmaria retornasse aí aos corações aflitos, né, dos familiares. Mas aí, dias depois, o resgate aéreo da Força Aérea Brasileira, a FAB, comunicou o equívoco e aí acabou confirmando o paradeiro do avião, comunicou aí esse erro e confirmou que o avião realmente estava desaparecido. A família foi então até Corumbá, Mato Grosso, e após tomar conhecimento da rota do Cessna 140, O Manuel viajou até o Rio de Janeiro, sede do Serviço do Resgate Aéreo da FAB, e o órgão alegou que ele não poderia fazer nada porque o território onde o avião havia desaparecido era de responsabilidade da Bolívia. Então, aí aflito, o pai procurou a unidade do SAR, né, desse mesmo órgão, do estado de São Paulo, mas foi informado aí que eles não poderiam fazer nada sem aí a autorização do SAR do Rio de Janeiro. Então, gente, ficou empurra-empurra. Rio de Janeiro falava que era responsabilidade da Bolívia, São Paulo falava que não podia fazer nada sem a ordem do Rio de Janeiro e ficou esse empurra-empurra aí que se estendeu por mais um mês. Nesse período aí, a história chegou aos veículos de comunicação, mas os fatos sempre estavam distorcidos. Um jornal impresso carioca destacou que Milton e Augusto eram contrabandistas. Outro chegou a noticiar que o Cessna havia sido localizado pela FAB após 453 horas de buscas, mas na verdade, gente, nenhum avião ou helicóptero de resgate ainda tinha sequer saído do chão para realizar as buscas. Setembro já tinha ficado para trás, já estavam no meio de outubro e os desencontros continuavam. A família de Milton, então, decide recorrer aí às autoridades bolivianas, já que não tinha ajuda das autoridades brasileiras. Mas aí foi que eles tiveram uma outra decepção, pois aí o país vizinho alegou aí que eles não poderiam fazer nada, pois havia uma greve lá e eles também não tinham recursos para realizar esse tipo de busca. Enquanto isso, isolado e fraco, Milton se esforçava para rabiscar algumas linhas aí. Nas letras tremidas, escrevia a saudade da esposa e dos filhos. Ele anotava receitas de pratos, ele fazia cardápios assim de pratos que ele queria comer quando ele voltasse para casa. E também se lembrava de datas importantes como o seu aniversário de casamento. Mas aí, já bastante debilitado, ele escreve as suas últimas palavras no dia 6 de novembro. Hoje faz 70 dias que sofro aqui. Minhas forças se acabaram por completo. Minhas carnes e minhas reservas de energia se esgotaram. E minha pele está ficando roxa. Creio que está chegando o fim. Lutei e sofri muito para resistir, mas tudo tem seu dia.
O descaso com o desaparecimento do Cessna era tão grande que no fim de novembro a família do Milton e do Augusto foi informada que as equipes de resgate aéreo da FAB se mobilizaram para procurar um avião americano desaparecido no Peru, próximo à fronteira do Brasil, e que somente quando eles retornassem dessa missão é que eles passariam aí pela rota do Milton e tentariam procurar pelo avião. Descrente, Manuel foi informado no dia 10 de dezembro que uma das equipes da FAB havia localizado o Cessna 140 no dia 2 de dezembro, mas não fizeram nada a não ser anotar as coordenadas geográficas e retornar para o Rio de Janeiro. O SAR ainda informou que o avião estava intacto e com sinais de sobreviventes. Isso porque eles viram algumas roupas sinalizando uma seta, que é aí um procedimento comum adotado pela tripulação quando tem assim acidente de aeronave. Os familiares comemoraram muito essa notícia, acreditando que os dois ainda estariam vivos. No dia 12 de dezembro de 1960, o Manuel de Oliveira Verde fretou um avião para levá-lo a Corumbá. Durante o trajeto, o pai comentava com um primo que pretendia fazer uma grande festa quando trouxesse seu filho para casa. Antes de decolar de Rio Preto, ele também foi informado que a FAB finalmente enviaria 2 aviões e um helicóptero para ajudar no resgate. Mas aí, gente, várias informações desencontradas. Eles foram para lá pensando que eles estariam lá no local, né? E tanto que a FAB ia mandar essas aeronaves para ajudar. Mas também eles receberam uma outra informação quando eles estavam aí a caminho de que o Milton e o Augusto estavam presos na cadeia de São José de los Chiquitos, na Bolívia. Então eles falaram, nossa, já resgataram, eles estão presos, mas tudo bem, eu vou lá e eu vou conseguir resgatar o meu filho. Chegando em Corumbá, o Departamento de Aviação voltou aí a impor várias burocracias em cima de burocracias, e após aí atender todos os pedidos do órgão, veio aí um grande banho de água fria. Manuel descobriu que a história do filho estar preso era falsa. E soube também que os aviões que haviam prometido de ir lá ajudar no resgate nem tinham saído do Rio de Janeiro ainda. Imagina o desespero, gente. Primeiro, acham um avião, sabem que tem sobreviventes, aí a equipe se disponibiliza a mandar aeronaves. E aí chega a informação que eles já estavam até presos, ou seja, já haviam sido resgatados, estavam presos. Eles falaram, agora vai acontecer um grande reencontro. E aí, nada. Nem estavam presos, nem havia sido resgate. E nem essas aeronaves que iam ajudar no resgate nem tinham saído lá do Rio de Janeiro, gente. Olha, eu imagino o desespero desse pai. Outra informação errada também, gente. Eles descobriram que aquelas coordenadas que foram passadas por aquele avião de resgate estavam erradas. Nessas coordenadas não tinha nenhum avião, não tinha nada, ou seja, eles ainda estavam perdidos. O pai esperou aí por mais longos 9 dias, quando finalmente os aviões da FAB chegaram. No dia 22 de dezembro, um terceiro avião ligado ao SAR pousou em Santa Cruz de la Sierra. Esta aeronave é a que tinha localizado o Cessna 20 dias antes. Os 3 aviões da FAB, então, decolaram e logo o erro de coordenadas foi esclarecido e eles encontraram o Cessna. Ele estava aí a 40 quilômetros do local da posição que eles haviam passado anteriormente. O pai do Milton, aí o seu Manuel, estava a bordo de um dos aviões do SAR e ficou trêmulo, gente, quando ele viu o monomotor lá no meio daquela clareira, mas ele não via aí nenhuma movimentação. Infelizmente, o dia chegava ao fim e na manhã seguinte somente é que as equipes retornariam, pois somente poderia se pousar lá, né, com helicópteros. O sorriso voltou ao rosto do seu Manuel, que prometeu aí um enorme banquete, uma enorme ceia de Natal para todos os oficiais da FAB envolvidos no resgate. A felicidade aumentou quando foi feito o contato aí com os familiares que aguardavam notícias em São José do Rio Preto. A euforia voltava aos corações aí da família Verde. No dia 23 de dezembro, sem a terceira aeronave da FAB, somente o helicóptero e uma outra aeronave saiu, sendo que cada um foi para uma direção diferente. Mas aí nessa tentativa, nenhuma das aeronaves encontrou o avião.
Eles ficaram sobrevoando aí toda aquela região por aproximadamente 2 horas, mas não encontraram nada. Então, gente, mesmo eles tendo a rota, olha o quanto era difícil achar, porque, gente, a floresta amazônica é gigantesca. As 2 aeronaves, então, decidem voltar, e aí somente o helicóptero foi tentar fazer o resgate. Com isso, o seu Manuel teve que ficar no aeroporto, aguardando aí o regresso do helicóptero. Após 6 horas, o helicóptero apontou no horizonte e, apreensivo, o seu Manuel viu que nenhum dos militares vinha até ele para conversar. Um dos oficiais, então, se aproximou e disse que as equipes não conseguiram pousar devido aí à instabilidade. O pai do Milton, aflito, entendeu a situação e voltou para o hotel. Mas, na verdade, as equipes tinham sim desembarcado e confirmado aí que o Augusto e o Milton estavam mortos. Walter Dias, que era primo do Manuel, foi informado sobre as mortes e foi ele quem teve a difícil missão de contar para o seu Milton essa triste notícia. Ao saber que o filho e o genro estavam mortos, que eles não tinham sobrevivido, o seu Manuel chorou inconsolavelmente. A FAB então tomou conhecimento de que eles precisariam enviar um helicóptero maior para conseguir fazer o resgate dos corpos no local. Esses helicópteros maiores chegaram em Corumbá, mas fortes chuvas impediram o resgate dos corpos e somente em 2 de janeiro de 1961 é que as equipes conseguiram finalmente pousar lá na clareira. Durante o resgate dos corpos, o Walter, que é o primo do seu Milton, encontrou essas anotações escritas pelo Milton. O Sr. Walter descreveu como eles foram encontrados. Ele disse: Milton estava morto dentro do avião, deitado. O corpo inclinado para o lado esquerdo, a palma da mão apoiando o rosto como se dormisse. O Augusto ele estava em adiantadíssimo estado de decomposição. Ele estava embaixo da asa, com a cabeça acomodada em cima de uma mala e uma pequena cruz a seu lado. No dia 4 de janeiro de 1961, às 4 da tarde, o Douglas C-47 da Força Aérea Brasileira pousava em Rio Preto. Após aí 130 dias, Augusto e Milton retornavam para a cidade natal deles. Familiares e amigos e centenas de pessoas acompanharam o enterro e eles foram sepultados aí lado a lado. Os relatos anotados por Milton foram transformados em um livro escrito por Walter Dias, que se chama O Diário da Morte, a Tragédia do Cessna 140, foi publicado em 1961. Todas as anotações, fotos e gravuras estão estampadas na obra. Por décadas, pessoas tinham o costume, gente, de ir até o cemitério da Ressurreição, onde os dois estão enterrados, e eles colocavam copos de água nos túmulos aí, devido a essa crença que eles tinham de que, como eles morreram de sede, eles de alguma forma tentavam aliviar o sofrimento deles, eu não sei, mas por muito tempo, muitas pessoas levavam copos de água lá e ficavam cheios de copos os túmulos. E isso aconteceu até meados de 1990, que quando por causa da dengue, isso foi proibido de ser feito. Uma avenida que atravessa o centro de Fernandópolis foi batizada com o nome do Milton Verde, como uma homenagem aí feita pela cidade a ele. E em 2010, o Museu Asas de um Sonho, que é o Museu da TAM, com a autorização da família, resgatou o avião, o pequeno Cessna 140, e levou até a cidade de São Carlos. A aeronave ficou aí em exposição em um display, exatamente como ela foi encontrada lá no meio da floresta. E aí, ao lado do pequeno avião, foi montada uma fonte de água com a imagem de Milton. Gente, essa história é muito triste. Não dá nem para imaginar o sofrimento da família que até o último dia acreditavam que os dois estavam vivos. E mais triste ainda era a agonia que eles passaram presos na floresta. Mais ainda do Milton, que sempre escrevia pedindo para que o seu pai fosse logo resgatá-lo. Nas passagens ele sempre colocava: pai, venha logo, pai, venha logo. E parece que ele estava sentindo mesmo que o pai dele estava movendo céus e terras para tentar resgatá-lo, né? E, enfim, infelizmente o resgate não chegou a tempo e os dois vieram a falecer. Mas o Milton, ele lutou muito, gente. A última vez que ele escreveu, faziam 70 dias que eles tinham pousado, mas não se sabe se ele durou mais alguns dias ou se ele acabou morrendo naquele dia mesmo. Mas o que se sabe é que ele passou 70 dias lá. 70 dias sobrevivendo com a água da chuva,
com algum animal que ele conseguiu matar e comer cru. E assim ele foi. Então, se tivesse tido o resgate, se tivesse se mobilizado antes, talvez conseguiria pelo menos encontrar o Milton vivo. Infelizmente, a família Verde passaria por uma outra tragédia tão grande quanto essa. Em setembro de 2009, um novo acidente aéreo se abateu sobre Miltz, que é a irmã do Milton, que era casada, né? Ela era viúva aí do Augusto. Um avião monomotor Corisco Turbo, que ia de São José dos Campos para São José do Rio Preto, colidiu com um morro. Nesse acidente morreu uma outra irmã do Milton e o filho do segundo casamento da Miltz, o Raimundo Terra Verde, que havia comprado o avião escondido da mãe, que não queria de jeito nenhum que nenhum dos seus filhos pilotasse avião, justamente para que a mesma tragédia não se repetisse na família. Eu vi um vídeo da Miltz contando como foi esse acidente em um vídeo aqui no YouTube, onde ela dá aí uma entrevista para Ana Maria Braga e ela conta como foi esse segundo acidente, ela relembra um pouco do primeiro e conta sobre esse segundo acidente que infelizmente vitimizou, né, a sua irmã, que também era irmã do Milton, e o seu filho, né? Então ela perdeu a irmã, o irmão, o filho e o esposo em acidente aéreo. Então, o relato dela, né, nesse vídeo é muito impressionante. Tem aqui no YouTube, então se vocês quiserem assistir, dá uma pesquisada que vocês vão achar. Bom, gente, então essa foi a nossa história impressionante de hoje. Se você ainda não é um inscrito do canal, por favor, se inscreve, curte esse vídeo, me ajude aí a chegar a 1000 inscritos esse ano de 2022. Quero muito atingir essa meta. E é isso, muito obrigada por vocês terem me assistido. Eu espero muito que vocês tenham gostado da forma como eu contei essa história. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!